Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar e vai falar, né, mais sobre literatura. Vamos para mais uma aula de literatura. O nosso conteúdo tem avançado aí já bastante. É bom que a gente já reconheça, já consiga, nessa altura do campeonato, né, fazer articulação entre as escolas literárias que a gente já estudou, entender como uma influencia a outra, como se dá a passagem de uma escola a outra, conseguir estabelecer comparações, né, características, semelhanças e diferenças que existam entre essas escolas, de modo que a gente consiga articular todo esse conhecimento. Hoje a gente vai falar sobre o naturalismo, né? Sobre o movimento literário que a gente conhece como naturalismo, que tem uma relação muito próxima com, né, a escola literária, com o movimento literário estudado anteriormente, que é o realismo. Por quê? Vamos entender o porquê. Realismo e naturalismo, né, a gente costuma dizer que são escolas próximas, que às vezes até se confundem, porque o naturalismo é entendido por muitos estudiosos como uma ramificação, como um desdobramento do realismo, né? São dois movimentos que se desenvolvem ao mesmo tempo, tanto lá na Europa, né, quanto aqui no Brasil. Eles acontecem na mesma época, no final do século XIX, e aí você precisa reconhecer, né, de meados para o final do século XIX, e aí você precisa reconhecer que esse naturalismo vai ser como um desdobramento, uma ramificação do que era produzido lá no realismo, e como uma forma de radicalização, de um realismo que seja mais intenso, né, de uma produção realística mais intensa do que acontecia no realismo, por exemplo, do Machado de Assis, como vocês viram na aula passada com a professora Elaine. Então, aqui dentro do naturalismo, a gente entende ele como essa ramificação, dentro desse quadro, né, de final do século XIX, em que no Brasil a gente tem esses autores que vão discutir as condições sociais desse país, né, que está às vésperas aí da abolição da escravatura, da proclamação da República, que tem passado por uma série de transformações, por um processo de urbanização que começa já daqui a se desenvolver. Então, esses grandes latifúndios, né, serão substituídos pelas máquinas, pelos estrangeiros que chegam para ocupar esse interior. Então, é um espaço e um país que tem passado por grandes transformações, e todas essas transformações vão, né, ser reconhecidas e vão ser trabalhadas dentro desse naturalismo. Então, aqui a gente já entendeu que o naturalismo funciona como uma ramificação desse realismo, né? Outro ponto que a gente faz numa análise, uma comparação entre o realismo e o naturalismo, é que no realismo você tinha uma análise, né, psicológica dos personagens. Você olhava, observava o interior dos personagens e entendia a psicologia, como funcionava a mente dela, o que ela pensava, se ela era uma personagem mais simples, uma personagem dúbia, né, que em alguns momentos tinha bons comportamentos, em outros era uma personagem mais maldosa, que usava do seu charme para conseguir, né, conquistar os seus interesses. Essa psicologia, o funcionamento da mente dessas personagens era muito trabalhado nas obras realistas, enquanto que no naturalismo, né, as personagens vão ser determinadas não pela sua característica simplesmente pela sua psicologia, mas elas vão ser marcadas pelos seus aspectos biológicos, né, pelas suas características físicas, pela sua genética, pelos aspectos históricos, pelo contexto, né, histórico no qual ele está inserido, e o contexto social também no qual ele vive. Então a sociedade, a história, né, e a sua biologia, a sua genética vão definir, né, vão ser determinantes para marcar os aspectos e as características dessas personagens. Então, enquanto que o realismo estava mais centrado, né, na personagem, nos seus aspectos psicológicos, o naturalismo vai estar voltado para esses aspectos sociais, para a biologia humana, para as patologias humanas, ou seja, para as doenças, para os condicionamentos mentais que marcavam o homem, né, para os problemas mentais que o homem poderia ter, eram aspectos discutidos e trabalhados dentro do naturalismo. Além disso, né, quando a gente vai apontar ainda uma outra característica e uma outra comparação entre o realismo e o naturalismo, o realismo normalmente passava, né, e discutia e apresentava como personagens figuras que estavam nas classes sociais, né, mais desenvolvidas, mais nobres, né? Então, normalmente as personagens que são apontadas no realismo fazem parte da burguesia da época, né, das classes financeiramente, né, mais elevadas, enquanto que o naturalismo vai trazer um foco e vai apontar e vai falar sobre as classes sociais mais pobres, mais marginalizadas, vai voltar o seu olhar para as classes,
né, mais degradadas, mais marginalizadas da sociedade daquela época. Então a gente vê normalmente nas obras de Machado de Assis membros dessa burguesia, de uma elite social que aparecem ali, que promovem casamentos por interesses, né? Você tem muito na estrutura do que a gente chama do realismo, dessa estrutura do favor, né? Então você tem a casa de membros da burguesia, de um vendedor, de um empresário, de um administrador, está ele ali, sua esposa, seus filhos, e normalmente você tem alguém ali que vive de favor, um tio, um compadre, uma comadre, alguém ali que depende, né, do custeio, do auxílio daquela família para sobreviver, e aí acabam utilizando em algum momento, né, aquela estrutura do favor, aquela necessidade daquela pessoa, né, o fato dela viver ali de forma caritativa para conseguir que ela faça algumas coisas, que ela encubra alguns segredos, que ela busque, que ela faça uma fofoca, que ela transmita informações, porque ela precisa de alguma maneira pagar por aquilo que ela recebe. É o que a gente vê muito no realismo, que trabalha com essas classes mais ricas. Enquanto que o naturalismo vai voltar o seu olhar para as classes mais pobres da sociedade, né? Para as classes mais simples, e discutir os problemas que enfrentam aquela classe. A origem do naturalismo remonta lá dos meados do século XIX na França. Eles vão buscar essas influências, né, em autores como Émile Zola, que vai começar a discutir esse romance experimental lá em 1880, né? O romance experimental do Zola é um manifesto, né, literário do movimento naturalista, porque o que vai ser a proposta do naturalismo? A proposta do naturalismo é realmente desenvolver, como Zola propõe, um romance experimental. É você transformar a estrutura narrativa de um romance, a história que você conta, né, dentro de um romance, em um grande experimento científico. Então você insere ali dentro uma série de personagens e de figuras da sociedade, né, normalmente essas figuras das classes mais pobres, que são mais marginalizadas, mais fragilizadas, né, e mais exploradas por essa sociedade, e demonstra ali dentro como todo aquele contexto no qual elas estão inseridas influencia o seu comportamento, levam elas a serem mais agressivas, levam elas a discutirem mais, a sofrerem mais, a agirem de um modo maldoso. Então você insere, é meio que você trabalhasse como se fossem ratinhos de laboratório, você insere todas aquelas figuras dentro daquele contexto, demonstra como algumas situações acontecem, como alguns comportamentos se dão, para tentar entender como funciona essa sociedade. Então, é como se ele promovesse, né, os autores do naturalismo promovessem estudos científicos dentro das suas narrativas ficcionais. Eles constroem histórias de maneira a construir uma espécie de um artigo científico dentro daquela obra, que demonstra como aquele meio, como aquela sociedade, as características que você tem naquele contexto influenciam o comportamento humano, levam o ser humano, né, a reacender os seus instintos. Então isso vai ser marcante dentro dessa produção, né, dos autores naturalistas. É por isso que a gente vai encontrar nessas obras de naturalismo, né, várias temáticas, como a miséria, a violência, a criminalidade, as patologias, né, as doenças humanas, a sexualidade humana, o adultério, todos esses temas, né, mais polêmicos, que alguns autores, principalmente quando a gente fala do romantismo, né, antes do realismo, nem passavam próximos de discutir, porque eram temas muito problemáticos, que geravam discussões muito duplas, muito complexas. Os autores do naturalismo vão trazer essas temáticas para dentro das suas obras, porque eles querem discutir como todas essas questões, né, são consequências das relações estabelecidas entre os seres humanos. E como toda essa miséria, violência, criminalidade, sexualidade revela os instintos, né, mais animalescos que existem na criatura humana. Ele precisa fazer essa retomada toda dessas características, ele vai explorar essa temática toda para fazer essa discussão. Daqui a gente já consegue ver que o naturalismo tem uma influência muito forte, né, das teorias científicas que vão se desenvolver ao longo do século XIX. Ele vai ser marcado por todas essas teorias na hora de produzir as suas obras. Por isso que ele vai voltar, e a gente parte por nome, né, para aquilo que é natural, para investigar a natureza humana. Como o ser humano se constitui, o que constitui as suas características, como funciona essa natureza humana. Ela é basicamente psicológica ou fatores biológicos e sociais também influenciam o comportamento do ser humano. É o que ele vai tentar discutir aqui dentro. No Brasil, né, o naturalismo começa já para os fins do século XIX. Como marco inicial, a gente tem a publicação do Mulato, em 1881, obra de Aloysio de Azevedo, né, que vai discutir, que é o principal autor do naturalismo no Brasil. A obra Mulato vai discutir a questão
do preconceito racial, mas também merece o destaque, e é a obra que a gente vai comentar melhor na aula de hoje, O Cortiço, outra produção do Aloysio Azevedo, ou Aloysio de Azevedo, o nome pode aparecer das duas maneiras, né? É o mesmo autor, em que a gente tem um retrato da sociedade brasileira desse século XIX, de como viviam, né? Onde moravam, como viviam, como se comportavam as classes mais pobres da sociedade no finalzinho desse século, né? Principais características do naturalismo, isso tem que ficar focado. Lembra que quando você reconhece as características é muito mais fácil você responder as questões de prova acerca dos estilos literários que você estuda. Então preste atenção nisso aqui. Principais características que a gente tem no naturalismo. Para começar, naturalismo é uma radicalização do realismo. Quando o realismo começou a apresentar um retrato fiel da sociedade, a gente precisa fazer uma estrutura tripla, né? Tem que vir desde lá do romantismo. No romantismo, você tinha um processo de idealização da sociedade. A sociedade era idealizada, porque você precisava representá-la de uma maneira que fosse mais bela, né, de ser lida, de ser entendida. A sociedade é idealizada. O realismo, quando a gente traz para o realismo rompe com o romantismo, né? Porque ele quer apresentar um retrato que seja fiel em relação a essa sociedade. Ele quer mostrar como a sociedade funciona verdadeiramente, que ela é uma sociedade com problemas, com conflitos, né? Que o ser humano é interesseiro, que ele busca conquistar todos os seus desejos. Esse retrato verdadeiro, né? Realístico, aparece aí nesse período do realismo. E com o naturalismo a gente radicaliza isso mais ainda, porque você vai buscar uma representação que seja o mais fiel ainda à realidade e que busque as motivações biológicas, o funcionamento realmente do ser humano para explicar o seu condicionamento, o seu modo de viver, né? O seu comportamento. Então essa oposição aos ideais românticos que a gente comentou, cientificismo e determinismo. Então os textos do realismo se baseiam nessas ideias, né, no conhecimento científico. Por isso a gente tem esse romance experimental, essa produção, né, que a gente aponta aqui embaixo, essa produção da obra como se fosse um grande experimento científico. Determinismo, característica muito importante do realismo. O homem, dentro dos textos realistas, né, o determinismo, como, né, projeção e como teoria científica, era a ideia que defendia que o homem era determinado pelo meio, o ambiente em que ele vive, o tempo em que ele está inserido, o contexto histórico e a raça. E quando a gente fala de raça, a gente fala tanto da questão, né, como havia em teorias científicas daquela época, que depois vão ser refutadas, uma questão entre as raças, né, entre brancos e negros, por exemplo, mas também a questão do seu país, a origem de país também era importante, né, portugueses e brasileiros, em comparação, tinham marcas, né, as marcas da raça influenciavam no seu comportamento, na forma como você ia viver, se sua vida poderia dar certo ou dar errado. Você tinha marcas aqui desse determinismo. Então, raça, meio e tempo determinavam o comportamento do indivíduo. Positivismo, como, né, a filosofia, a crença, a teoria que se tinha de que só era possível chegar ao conhecimento e que o único conhecimento verdadeiro era o conhecimento científico, o conhecimento estabelecido pela metodologia científica. Então, os autores do naturalismo tomam o positivismo como teoria, como crença para si também, propondo essa ideia de que você precisa, né, desenvolver, e é o que vai aparecer aqui, que você precisa desenvolver essa ideia, esse positivismo, né, como um instrumento e como uma ferramenta para a sua produção, ou seja, até dentro da obra de literatura, você tem essa proposta de chegar ao conhecimento, de produzir o conhecimento como se fosse uma ciência. O darwinismo, com a sua teoria da evolução, e com a ideia também de que só os mais fortes conseguem sobreviver em sociedade, que alguns indivíduos, né, de acordo com o seu comportamento e o posicionamento que eles assumem, resistiriam e sobreviveriam e evoluiriam, né, socialmente, enquanto outros estariam, né, determinados e fechados a não resistirem dentro daquela sociedade. Os mais fortes, né, acabam governando. Você tem a exploração do naturalismo de uma linguagem coloquial, clara e objetiva, é uma linguagem direta, normalmente de cunho popular, para que possa inserir a voz dessas camadas mais populares que vão ser representadas no naturalismo. Descrições minuciosas, detalhamento de todos os elementos, como marca também, né, dessa extensão realista, você precisa apresentar com a maior clareza possível, e essas descrições minuciosas, apresentar os mínimos detalhes,
vão ser importantes para isso, que é o que aponta aqui embaixo, né? Uma visão mecanicista do homem, entender o homem como funcionasse quase como uma máquina, né? Sendo determinado o seu comportamento. Temas sociais obscuros e polêmicos, né? Discutir, apresentar personagens patológicas, personagens doentes, né? Marcadas pela morbidez, pela, né, busca pela morte, marcada pelo desequilíbrio, de comportamento doentio. Todas essas características vão aparecer dentro dessas personagens do naturalismo. Foco na análise dos comportamentos humanos, entender como se dá o comportamento humano, entender como o ser humano se comporta da maneira X, Y, Z, porque ele escolhe tomar determinada atitude, porque ele escolhe mudar o rumo de sua vida. Sensualismo e erotismo é uma forma também de expressar e de apontar esses instintos humanos. Dentro do texto, né, uma impessoalidade, uma explicação pelas forças da natureza, ao determinismo voltando aí como característica, né? Clareza, equilíbrio e harmonia narrativa. Então você tem um equilíbrio de composição, não é nada muito jogado, uma linguagem objetiva, então a gente deixa de fora o subjetivismo, né? E o uso de vocabulário regional, para garantir uma linguagem mais coloquial, para inserir esses grupos sociais mais pobres, mais marginalizados dentro dessa narrativa. Então aqui a gente tem algumas das principais características que a gente encontra dentro da produção naturalista. Entre os principais autores, a gente tem, como já comentado, né, o Aloysio Azevedo ou Aloysio de Azevedo, pode aparecer das duas maneiras, né? Ele é o precursor do naturalismo no Brasil, uma figura multifacetada, fez um monte de coisa. Suas principais obras, né, vão ser o Mulato, que a gente aponta como marco inaugural, né, desse naturalismo no país, Casa de Pensão, e o Cortiço, que é a principal obra do naturalismo que a gente costuma ver, né, e discutir em prova. A gente tem, além dele, o Adolfo Caminha também, com a sua obra normalista, ou O Bom Crioulo, e o Inglês de Souza, com o Missionário como sua principal obra, né, naturalista mais conhecida, mas a gente tem que apontar que tanto o Adolfo Caminha quanto o Inglês de Souza, eles são autores menos cobrados, menos vistos. Eles podem aparecer, como a gente já comentou em aulas anteriores, lá nas suas alternativas mais para te confundir. Normalmente, o autor que a gente costuma ver mais é o Aloysio de Azevedo. É o que costuma aparecer com maior frequência nas nossas provas. Aqui, para a gente começar a discutir, né, essa obra, para falar um pouco sobre ela, a gente tem uma imagem de um cortiço. A gente vai entender um pouco o naturalismo analisando um pouquinho a obra O Cortiço, né? O cortiço eram essas construções que a gente tinha no final do século XIX até o início do século XX. No Rio de Janeiro você tinha muitos deles, né? Eram essas construções de casas bem simples, bem pobres, ou era uma grande casa, dependendo do contexto, em que os cômodos, né, eram divididos e cada família morava num cômodo. Então eram essas acomodações, essas habitações bem simples, consequentemente bem baratas, onde as pessoas mais pobres, né, que viviam nas cidades acabavam habitando ali por conta da sua condição financeira. Normalmente eram muito sujas, né, muito simples. Você tinha muitos desses varais, porque moravam muitas lavadeiras nesses cortiços. Elas moravam e trabalhavam próximas desses locais. O cortiço, né, é o elemento prévio em relação às favelas. Quando a gente tem, por exemplo, a reforma Pereira Passos aqui no Rio de Janeiro, no início do século XX, muitos desses cortiços são demolidos, porque eles não queriam deixar essa imagem, né, na cidade. Eram construções consideradas feias, que enfeieciam o ambiente urbano. Então eles destroem esses cortiços e essa população que não tem mais onde habitar, mas ainda assim trabalha nessas regiões centrais, precisa se deslocar para os morros, né, e começar a construção das favelas para garantir a sua moradia. Aqui a gente tem alguns trechos da obra, né, especificamente, que são legais para a gente conseguir observar essas características do naturalismo e como é feita essa apresentação desse cortiço. O amanhecer no cortiço. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada 7 horas de chumbo, como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia.
Então olha só como ele faz essa construção. Ele marca o horário que o cortiço amanhece, 5 da manhã, que já marca ali, né, que você tem muitos trabalhadores que precisam acordar muito cedo para conseguir exercer suas funções. Aqui, alguns usos de figuras de linguagem, por exemplo, aqui você já tem uma personificação desse cortiço, porque ele usa a construção, o cortiço dentro dessa obra é um personagem também, então é ele quem acorda, o cortiço acordava como se fosse uma grande coisa, então ele personifica esse cortiço para demonstrar esse movimento em conjunto, né, de todos esses moradores, dessa população toda desse cortiço, que levanta, né, depois de uma noite de sono. Aqui a gente vê um pouco dessa rotina diária, do que acontece nesse cortiço, ó. Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono. Ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas. Pigarreava-se grosso por toda parte. Começavam as xícaras a tilintar. O cheiro quente do café aquecia. No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos e sons de vozes que altercavam, sem se saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. De alguns quartos saíam mulheres que viam pendurar cá fora, na parede, a gaiola do papagaio, e os louros, à semelhança dos donos, cumprimentavam-se ruidosamente, espanejando-se à luz do novo dia. Então você vê aqui, como se dá esse movimento inicial. Primeiro você pode perceber que ele usa os elementos, como as xícaras, as risadas, para demonstrar que você ainda não teve nem sequer a abertura dessas portas e a saída dessa população. Então ele usa os movimentos e os sons que vão aparecendo no cortiço para estabelecer essa comunicação. Olha como você tem dentro dessa linguagem do naturalismo, essa comparação do homem com o animal, né? E essa natureza animalesca do ser humano. E ele começa já a apontar isso aqui no finalzinho, quando ele compara, né, o ser humano, os homens e mulheres, com os seus louros, com os seus pássaros, assim como os pássaros se cumprimentam, os homens e as mulheres também passam, né, dão os seus cumprimentos, os seus bons dias aos seus vizinhos. Ele já faz essa apresentação aqui de cara. E aqui a gente vê bem mais claramente esse processo de zoomorfização. Zoomorfização ou animalização é um processo que a gente tem muito no naturalismo, especialmente no cortiço, onde é atribuído ao homem, né, essas características animalescas. É estabelecido, é indicado, né, e é incluído no ser humano comportamentos conforme os de outros animais. Normalmente o que a gente tem, a gente vê com maior frequência, é o processo de personificação ou prosopopeia, que é quando a gente pega seres animados ou animais e atribui a eles características humanas. Aqui a gente tem um processo contrário. Aqui a gente consegue ver os dois processos. Primeiro a gente viu a prosopopeia com o cortiço como construção, porque o cortiço recebe características humanas, né? É um ser que ganha características animadas, enquanto que os seres humanos vão ser animalizados. Eles ganham características dos animais. Olha como isso aparece aqui. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum crescente, um zum-zum tipo de moscas mesmo, né? Uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Então, você tem a referência que a gente usa normalmente, né, para indicar e classificar substantivos que dão nome a animais, machos ou fêmeas, né? Uns, após outros, lavavam a cara incomodamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco, né? Olha outra referência animal. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo, ó. Vários elementos que ele vai usar para fazer essa referenciação. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando, bem comportamentos animalescos, contra as palmas da mão. As portas das latrinas não descansavam. Era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas, né? As latrinas eram os locais onde a gente fazia as necessidades fisiológicas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam trabalho de larir. Despachavam-se ali mesmo no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. Então é um comportamento que ele vai animalizando, e ele usa essas características como machos, fêmeas, pelos, né, fossando e fungando, para animalizar esse ser humano desde o início, né, como ele vai chegando às bicas para fazer, né,
a sua limpeza diária para limpar o rosto, até o comportamento em relação às suas necessidades fisiológicas. Que ele começa dizendo, né, que é um entra e sai dessas latrinas, não tem tanto prática de higiene, até que ele chega ao máximo, que são as crianças, né, assim como os animais, fazendo suas necessidades no mato mesmo, porque é o ambiente que ele tem ali disponível, e elas não têm tanto essa vergonha, né? Elas já não passaram por um processo moralizador que levasse elas a separar esse comportamento delas com os animais. Então olha como ele dá esse processo de zoomorfização, essa animalização para ele conseguir construir esse retrato e esse trabalho, esse romance experimental dentro do seu texto. Quando a gente fala do Cortiço, só para a gente já poder fechar, né, como a obra, o Cortiço é um romance do Aloysio de Azevedo, né, que vai contar a história do João Romão. O João Romão é um homem que enriquece, né, que ele vai alcançar e que ele busca um maior status social por meio do enriquecimento, ele quer se tornar rico e ele quer crescer, né, socialmente, ascender socialmente por meio dessa riqueza que ele vai adquirir. Então, primeiro ele trabalhava numa estalagem, né, como se fosse um garçom, uma espécie de garçom numa taverna, e depois ele acaba herdando essa taverna quando o dono morre, né, vira dono da taverna. E quando ele se torna dono dessa taverna, ele começa a acumular dinheiro, né, a guardar dinheiro e a construir, a investir esse dinheiro. Então ele constrói o cortiço, se eu não me engano ele compra também uma pedreira, né, para explorar aquele recurso. Ele vai juntando dinheiro e vai fazendo as suas construções para conseguir lucrar cada vez mais, vai fazendo seus investimentos. Como companheira do João Romão na narrativa, a gente tem a Bertoleza, né? A Bertoleza é uma escrava fugida, que se esconde ali do seu dono. Ela é uma escrava fugida que trabalha junto com o João, né, de domingo a domingo, ajuda sempre. Inclusive, ao longo da narrativa, a gente vê que a Bertoleza às vezes trabalhava mais do que ele, né, porque ela cuida da taverna, ela limpa tudo, ela organiza tudo. Ela trabalha como empregada, mas ainda assim, né, dorme à noite com o João Romão, como se fosse a sua amante, a sua companheira, né, mas trabalha dias sem fim para ajudá-la. Por quê? Porque Bertoleza acredita, essa é a crença que ela tem, né, que João Romão tinha comprado a carta de alforria dela. Ela trabalhou, né, o tempo todo junto com o João Romão para conseguir pagar a sua carta de alforria, e ela acredita na narrativa que o João tenha comprado a alforria dela, né, do seu dono, de que ela tinha fugido. É a crença que ela tem. Ela acredita na verdade do João Romão. O João Romão, mas ele não quer gastar com nada, ele só quer enriquecer. Grava isso que é importante para a consequência da narrativa. O João Romão, né, ele já trabalha na taverna e ele constrói o cortiço naquela mesma região. Esse cortiço fica ao lado da casa de um senhor chamado Miranda, né, um comerciante bem estabelecido, mais chico, que tem uma casa mais bela, e que vê aquele cortiço crescer. O Miranda ali vai ser o antagonista do João Romão, é quem vai se opor ali ao João Romão. O João Romão enxerga nele, né, o perfil onde ele quer chegar, de um cara de uma classe social, né, com títulos, com reconhecimento. E você vê, né, pela narrativa do livro, que o Miranda também tem uma certa inveja do João Romão. Porque o enriquecimento do João Romão é um enriquecimento pelo trabalho dele, por tudo que ele vai construindo. Enquanto que o Miranda enriqueceu graças ao casamento que ele teve, né, o casamento arranjado que ele viveu. Então a gente vê umas oposições entre os dois. O João tentando estabelecer onde ele quer chegar, né, inspirado no modelo do Miranda, e Miranda invejando o comportamento do João Romão. Então você tem, né, o João Romão vai trabalhar, né, para suprir essas privações, enriquecer mais do que o seu oponente. Ele quer ser mais rico que o Miranda, né? Quando o Miranda, né, recebe o título de barão, o João Romão entende que enriquecer não é o suficiente. Ter mais dinheiro não faria ele socialmente mais valorizado. Ele precisa alcançar título e prestígio social. Então ele vai pensar num caminho para poder chegar lá, e parte, né, desse caminho é frequentar esses ambientes requintados, é adquirir melhores roupas, é ler romances, né, é participar da vida da burguesia daquela época. E quando ele faz isso vai ser importante nessa relação, né? Você tem uma vivência, o João Romão ele consegue, né, também, cadê? Passa a superioridade garantida sobre o oponente. O João Romão faz várias mudanças, né, na sua estalagem também, e quer melhorar essa condição de vida. E dentro dessa narrativa do Cortiço, enquanto ele conta a história do João Romão, né, Bertoleza / Miranda, o Aloysio de Azevedo ele também faz uma construção de várias outras personagens. Aqui a gente consegue visualizá-las melhor, né?
Nessa imagem tá super interessante. Ele faz uma construção de vários outros personagens também, secundários dentro dessa obra, porque ele precisa narrar ele quer descrever vários comportamentos humanos, né? Como o comportamento humano se dá. E a gente tem aqui um personagem importante, eu não vou falar de todos, até para te influenciar a ler, que é o Jerônimo, né, e a Piedade, que é um contraponto do João Romão. É um caminho distinto daquele vivido pelo João Romão que está aqui, né? Enquanto o João Romão, ele começa bem pobre, né? Trabalhando numa taverna, ele vai enriquecendo ao longo do tempo, ele vai passando por um processo de evolução, né? De crescimento. O Jerônimo, ele passa pelo processo contrário. Ele é um português, né? Que veio para o Brasil com sua esposa Piedade e sua filha, para conseguir uma condição melhor de vida. E ele era considerado um bom marido, né, um bom pai, um homem muito trabalhador. Ele vem para trabalhar na pedreira. Quando ele chega aqui, ele acaba se apaixonando pela Rita Baiana, né, que é a descrição dentro da obra da mulata brasileira, da mulher que chama a atenção. E essa paixão que ele vive, né, pela Rita transforma a vida dele completamente. Quando ele percebe que ele não vai conseguir viver com ela, ele entra na bebedeira, ele acaba abandonando a esposa, ele chega até a cometer crimes para conseguir viver ao lado da Rita Baiana. Então, enquanto que o João Romão começa bem simples e vai evoluindo na sua conduta, na sua vivência social, o Jerônimo faz o processo contrário. Ele vai perdendo ali o seu valor, porque o meio, olha só a relação do meio, o meio em que ele vai se inserir é um meio prejudicial para o seu desenvolvimento dentro daquela construção da obra. Enquanto o João Romão tenta sair desse meio e entrar no meio, né, na vivência do Miranda, né, na vida do Miranda e da sua família, o Jerônimo faz o processo contrário. Ele sai desse meio, desse ambiente, né, mais favorável a um ser humano, né, vamos colocar assim, a ser um homem melhor, entre aspas, e ele entra em um ambiente que vai desmoralizando, desconstruindo a sua educação e o seu comportamento. O que acontece aqui, para a gente condensar melhor e entender como a Aloísio de Azevedo faz essas apresentações, o tempo vai passando, o João Romão vai melhorando, né, a estalagem do cortiço, mais pessoas vão chegando, ele vai enriquecendo mais. E ele começa a se envolver com a família do Miranda, porque ele quer casar com a filha do Miranda, né? E ele consegue, ao passo que ele vai entrando e ele vai conquistando esse espaço, ele consegue chegar até esse status de casamento, ele consegue, né, comprar um status social melhor, chegar a um status social melhor, para casar com a filha do Miranda, e aí sim, porventura, pelo casamento, ele conseguir chegar na burguesia que ele tanto almejava. Qual é o problema que ele tem, que a gente apontou lá no início? A Bertoleza. A Bertoleza é a companheira dele, né, que está ali com ele o tempo todo e que não queria deixá-lo, ela não ia deixar ele sair para casar com a menina. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa se livrar desse elemento. A construção que a gente tem normalmente até agora é um João Romão que enriquece, que luta e trabalha, mas ele quer se livrar, né, dessa Bertoleza, que é o travamento que ele tem ali. Então o que ele faz? Ele chama de volta, né, a Bertoleza acredita que ele tenha comprado a liberdade dela, mas na verdade ele descobre, né, encontra o dono da Bertoleza e conta que ela está se escondendo na casa dele. E aí, uma das últimas cenas do livro, você vê essa descrição, né, do dono da Bertoleza indo buscá-la, né, do senhor que era dono da Bertoleza indo buscá-la, o senhor de escravos, e a Bertoleza desesperada, porque ela sabe que ela vai voltar para a escravidão e isso vai ser terrível para ela, que ela vai ser imensamente castigada por ter fugido, ela escolhe se matar. E aí o Luiz de Azevedo faz uma outra descrição, vale muito a pena buscar para ler, super animalesca, como se ela se comportasse, né, a maneira de um animal que ela se lança e corta a própria barriga, né, com a faca que ela estava limpando e cozinhando ali, ela corta a própria barriga, né, para conseguir fugir com medo de voltar a esse estado de escravidão. E, para construir toda a ironia da obra, nesse mesmo tempo, né, em que você tem esse quadro de morte aí, e de traição do João Romão em relação à Bertoleza, o João Romão recebe a visita de abolicionistas, porque ele queria construir uma imagem social dela. Então ele queria se associar aos abolicionistas, né, que lutavam pelo fim da escravidão, e ele mesmo tinha traído uma escrava fugida, né, que acreditava que ele tinha comprado sua liberdade e que ele queria agora devolver como uma maneira de não ter mais empecilho para o seu avanço social. Então é uma descrição de todos os seus personagens, eles vão ter mais algumas, que de alguma maneira, né, buscando conquistar o seu status social, né, fere o seu comportamento, fere a sua ética, tem uma série de problemas. São personagens realmente muito mais realistas, né, e marcadas muito por uma
pelos seus instintos humanos que levam ele a tomar determinadas posições, a assumir determinadas formas, a escolher, né, romper com determinados modelos sociais que levem cada um a esse comportamento. É uma obra que vale indicação de leitura, depois vocês podem buscar para conhecer mais cada uma dessas características. E aqui a gente falou dessas transformações já, né? Agora, para poder fechar a nossa aula, a gente vai ver duas questõezinhas sobre naturalismo, para ver se a gente conseguiu associar essas informações bem. Vamos lá? Primeiro aqui, ó, uma questão simples. São características da linguagem naturalista, exceto. O que marca a linguagem do naturalismo, né? 4 estão corretas, ele quer a exceção àquela que está errada. Primeiro, letra A, determinismo. É uma característica do naturalismo, da linguagem naturalista? Sim. Ele diz que o homem é determinado, né, pela sua raça, pelo meio e pelo momento histórico. Preferência por temas de patologia social. Descrever, né, as doenças da sociedade, os problemas sociais. Correto também. Né? Então, não vamos marcá-la. Objetivismo científico e impessoalidade. Assumir uma linguagem que seja mais próxima dessa linguagem científica, tá? Que você consiga construir. Lembra que a gente quer esse romance experimental? Quase como um artigo científico? Isso vai ser marcado, então, por esse objetivismo e essa impessoalidade. Há um distanciamento desse autor de narrativa. Tanto que, normalmente, você tem um narrador em terceira pessoa. Para distanciar essa narração, né? De uma pessoalidade, né? De um posicionamento próximo. Então, a gente tem aqui também como uma característica correta. Linguagem simples, outra marca, né, do naturalismo, realmente. O naturalismo não tem aquela linguagem rebuscada, por exemplo, como a do barroco. Nada de excessos, uma linguagem simples, de uma leitura mais fácil. Então também entra. Sobrou pra gente a subjetividade, que é realmente a que a gente tem, né, como característica, exceção da característica, né, da linguagem naturalista. O naturalismo, né, tenta deixar de lado a subjetividade para ter uma linguagem mais próxima do cientificismo, que é a marca que a gente comentou lá no início. Essa subjetividade, esse caráter mais pessoal, né, mais intimista, é uma característica mais voltada lá para o romantismo. E como ele rompe com o romantismo e rompe com a linguagem romântica, ele deixa essa subjetividade de lado. Então, aí o nosso gabarito é letra E. Próxima questão. Agora sobre a obra O Cortiço, né? O caráter naturalista nessa obra de Aloysio Azevedo oferece de maneira figurada um retrato de nosso país no final do século XIX. Põe em evidência a competição dos mais fortes entre si e estes esmagando as camadas de baixo, compostas de brancos pobres, mestiços e escravos africanos. No ambiente de degradação de um cortiço, o autor expõe um quadro tenso de misérias materiais e humanas. No fragmento, há várias outras características do naturalismo. A ponte alternativa em que as duas características apresentadas são corretas. Então a gente tem aqui uma descrição a respeito, né, da obra O Cortiço. Nessa questão, inclusive, tinha um trecho da obra mais acima, mas a gente não precisa vê-la para responder a questão em si, né? Ele faz uma apresentação do que é descrito nessa obra, essa disputa dos mais fortes, no caso lá o João Romão com Miranda, né? E como nessa disputa as classes mais baixas vão ser esmagadas por essa competição de forças. E aí, a partir das alternativas, ele quer que você indique a que apresenta as duas características como verdadeiras em relação à obra. Você pode ter, que é o que você tem nas outras alternativas, uma característica que realmente tem relação com a obra e a outra que não tem. Ele quer o que tem as duas como características corretas. Na A, ó, exploração do comportamento anormal e dos instintos baixos, enfoque da vida e dos fatos sociais contemporâneos ao leitor. Então temos as duas aqui, né? Primeiro, ó, exploração do comportamento anormal e dos instintos baixos. Ele explora os instintos humanos, né? O comportamento humano? Sim. Então essa está correta, já deixa ela aqui. Vamos ver se a segunda também está. Enfoque da vida e dos fatos sociais contemporâneos ao escritor. Há uma descrição dos fatos sociais da época dele, né? Da sociedade daquele momento? Sim. Uma proposta do naturalismo era também discutir a sociedade da sua época, o comportamento, né? A vida daquela sociedade daquele período. Então os dois aqui estão certos. Já dá pra gente indicar que é o nosso gabarito como letra A. Mas vamos ver porque as outras estão erradas? Você tem erro mesmo nas outras? Visão subjetivista dada pelo foco narrativo. A gente já acabou de responder outra questão, que o subjetivismo não é uma marca do naturalismo. Então a gente já descarta letra B.
Letra C. Preferência pelos temas do passado, propiciando uma visão objetiva dos fatos, crítica aos valores burgueses e predileção pelos mais pobres. Aqui até tá certo, né? Há uma predileção para descrever as camadas mais simples, mas você não tem uma preferência pelos temas do passado. A gente tem uma preferência pelos temas, né, contemporâneos, pelos fatos daquela época, né, da vivência da época que era vivida pelo Aloysio de Azevedo. Então a gente também descarta letra C. Letra D. A onisciência do narrador imprime-lhe o papel de criador e se confunde com a ideia de Deus. Utilização de preciosismos vocabulários. Lembra lá, ó, linguagem direta, objetiva, simples. Preciosismos vocabulários são marcas, né, muito mais presentes em escolas como Barroco, por exemplo. Então a gente descarta também letra D, conta disso. Letra E. Exploração de um tema que o ser humano é alvitado pelo mais forte, né? Aviltado pelo mais forte. Predominância de elementos anticientíficos para ajustar a narração ao ambiente degradante dos personagens. Ó, predominância de elementos anticientíficos? Não, o contrário. A proposta do naturalismo era ter um caráter cientificista, era se aproximar desse conhecimento científico. Então, por isso a gente descarta também a letra E. Ficamos realmente como gabarito com a alternativa A. Tudo bem? Agora vai ficar para vocês, né, revisarem esse conteúdo, exercitarem com as questões disponíveis no material de vocês, que serão indicadas, né? A gente precisa, para conhecer e para conseguir entender bem essas escolas, é necessário aplicar esse conhecimento na prática, colocar isso em prática, estudar isso com afinco, treinar bastante, buscar o máximo de questões possíveis para memorizar essas características e conseguir entender como as provas cobrem isso de vocês. Não deixem de continuar assistindo às aulas, né? Comentem aqui embaixo o nome e a turma de vocês, para que a gente saiba que vocês estão assistindo. Continuem estudando com afinco e qualquer coisa pode contar com a gente. Tchau, tchau.